CD 16. Dizem que o reino anda mal governado, que nele está de menos a justiça, e não reparam que ela está como deve estar, com sua venda nos olhos, sua balança e sua espada. Que mais queríamos nós? Era o que faltava, sermos os tecelões da faixa, os aferidores dos pesos e os alfagemes do cutelo, constantemente remendando os buracos, restituindo as quebras, amolando os fios, e, enfim, perguntando ao justiçado se vai contente com a justiça que se lhe faz, ganhado ou perdido o pleito. Dos julgamentos do Santo Ofício não se fala aqui, que esse tem bem abertos os olhos. Em vez de balança, um ramo de oliveira, e uma espada afiada, onde a outra é romba e com bocas. Há quem julgue que o raminho é oferta de paz, quando está muito patente que se trata do primeiro graveto da futura pilha de lenha. Ou te corto, ou te queimo. Por isso é que, havendo que faltar à lei, mais vale apunhalar a mulher por suspeita de infidelidade, que não honrar os fiéis defuntos. A questão é ter padrinhos que desculpem o homicídio e 1000 cruzados para pôr na balança. Nem é para outra coisa que a justiça a leva na mão. Castiguem-se lá os negros e os vilões para que não se perca o valor do exemplo, mas honre-se a gente de bem e de bens, não lhe exigindo que pague as dívidas contraídas, que renuncie à vingança, que emende o ódio, e, correndo os pleitos, por não se poderem evitar de todo, venham a rabulice, a trapaça, a apelação, a praxe, os ambages, para que vença tarde quem por justa justiça deveria vencer cedo, para que tarde perca quem deveria perder logo. É que, entretanto, vão se mungindo as tetas do bom leite que é o dinheiro, requeijão precioso, supremo queijo, manjar de meirinho e solicitador, de advogado e inquiridor, de testemunha e julgador. Se falta algum, é porque o esqueceu o padre Antônio Vieira e agora não lembra. Estas são as justiças visíveis. Das invisíveis, o menos que se poderia dizer é que são cegas e desastradas, como ficou definitivamente demonstrado naufragando o barco em que vinham de caçar na outra banda do Tejo o infante Dom Francisco e o infante Dom Miguel, ambos manos de El-Rei. Deu-lhes uma rajada de vento sem avisar e virou-lhes a vela. Caso foi ele que morreu afogado Dom Miguel e se salvou Dom Francisco, quando honrada justiça seria o contrário, conhecidas como são as maldades deste: desencaminhar a rainha, cobiçar o trono de El-Rei, dar tiros em marinheiros, ao passo que do outro não constam, ou são de somenos. Porém, não devemos julgar com leviandade. Quem sabe se não se arrependeu já Dom Francisco? Quem sabe se não pagou Dom Miguel com a vida ter andado a cornear o mestre da barca ou a enganar-lhe a filha? A história das famílias reais está cheia destas ações. O que finalmente veio a saber-se foi ter perdido El-Rei a demanda em que andava, não ele em pessoa, mas a coroa, com o Duque de Aveiro, desde 1640, durante mais de 80 anos, metidas em tribunais as duas casas, a Casa de Aveiro e a Casa Real. E não se tratava de nenhuma brincadeira, nenhuma questão de águas ou extremas. 200.000 cruzados de renda, imagine-se, 3 vezes os direitos que El-Rei cobra pelos pretos que vão para as minas do Brasil. Afinal, sempre há justiça neste mundo, e por causa de haver ela, vai ter agora El-Rei de restituir ao Duque de Aveiro todos os bens, que a nós importam pouco, incluindo a quinta de São Sebastião da Pedreira, chave, poço, pomar e palácio, que ao padre Bartolomeu Lourenço não importam muito. O pior é a abegoaria. Mas, não vindo juntos todos os males, chegou a sentença em bom tempo, pois está arrematada e pronta a máquina de voar. Já podem ser dadas contas a El-Rei, que tantos anos esperou sem que se lhe alterasse a real paciência,
sempre afável de modos, sempre benévolo, porém, agora está o padre naquela conhecida situação do criador que não pode separar-se da criatura, do sonhador que vai perder o sonho. Voando a máquina, que vou eu fazer depois? É certo que não lhe faltam ideias de invenção. O carvão feito de lama e mato, um novo modo de moer para os engenhos do açúcar. Mas a passarola é que é a suprema invenção. Jamais haverá asas que igualem estas, exceto, poderosas mais que todas, as que nunca chegam a ser sujeitas à prova do voo. Em São Sebastião da Pedreira, querem Baltazar e Blimunda saber que rumo hão de dar à vida. Não tardam aí os criados do Duque de Aveiro a tomar conta da quinta. Melhor seria voltarmos para Mafra. Mas o padre diz que não, que falará eu rei por estes dias. Far-se-á então a prova da máquina, e, correndo bem tudo como se espera, para todos haverá glória e proveito. A fama levará a todas as partes do mundo notícia do feito português. Com a fama virá a riqueza. O que meu for é de nós três. Sem os teus olhos, Blimunda, não haveria passarola, nem sem a tua mão direita e a tua paciência, Baltazar. Mas o padre anda inquieto, dir-se-ia que não crê no que diz, ou tem o que diz tão pouco valor que não lhe alivia outras inquietações. Por isso Blimunda pergunta em voz muito baixa. É noite, a forja está apagada, a máquina ainda ali continua, mas parece ausente. Padre Bartolomeu Lourenço, de que é que tem medo? E o padre, assim interpelado diretamente, estremece. Levanta-se agitado, vai até a porta, olha para fora e, tendo voltado, responde em voz baixa. Do Santo Ofício. Entreolharam-se Baltazar e Blimunda, e ele disse, não é pecado que eu saiba, nem heresia querer voar. Ainda há 15 anos voou um balão no passo e daí não veio mal. Um balão é nada, respondeu o padre. Voe agora a máquina e talvez que o Santo Ofício considere que há arte demoníaca nesse voo. E quando quiserem saber que partes fazem navegar a máquina pelos ares, não poderei responder-lhes que estão vontades humanas dentro das esferas. Para o Santo Ofício não há vontades, há só almas. Dirão que as mantemos presas, a almas cristãs, e as impedimos de subir ao paraíso. Bem sabem que, querendo o Santo Ofício, são más todas as razões boas, e boas todas as razões más. E quando umas e outras faltem, lá estão os tormentos da água e do fogo, do potro e da polé, para fazê-las nascer do nada e à discrição. Mas, estando eu rei do nosso lado, o Santo Ofício não irá contra o gosto e a vontade de Sua Majestade. Eu, rei, sendo caso duvidoso, só fará o que o Santo Ofício lhe disser que faça. Tornou Blimunda a perguntar, de que tem mais medo, padre Bartolomeu Lourenço? Do que poderá vir a acontecer ou do que está acontecendo? Que queres dizer? Que já o Santo Ofício, acaso, se está aproximando como se aproximou de minha mãe? Conheço bem os sinais. É como uma aura que envolve aqueles que se tornaram suspeitos aos olhos dos inquisidores. Ainda não sabem do que vão ser acusados e já parecem culpados. Eu sei do que me acusarão. Se a minha hora chegar, dirão que me converti ao judaísmo. E é verdade. Dirão que me entrego a feitiçarias. E também verdade é. Se feitiçaria é esta passarola e outras artes em que não paro de meditar. E, com o que acabo de dizer, estou nas mãos de ambos e perdido estarei se me forem denunciar. Disse Baltazar. Perdesse eu a outra mão, se tal fizesse, disse Blimunda. Se tal fizesse, não pudesse eu mais fechar os olhos e vissem sempre eles como em jejum constante. Encerrados na quinta, Baltazar e Blimunda assistem ao passar dos dias. Agosto acabou, setembro vai em meio.
Já andam as aranhas a tecer os seus fios na passarola, levantando velas suas, acrescentando asas, o cravo do Senhor escarlate ao tempo que não toca. Não há lugar mais triste no mundo que São Sebastião da Pedreira. A estação arrefeceu. O sol esconde-se por muitas horas, como se há de fazer a prova da máquina, estando o céu coberto, se o padre Bartolomeu Lourenço se esqueceu de que sem sol não se levantará do chão a máquina, e aparece aí com eu rei, será a pior das vergonhas, capaz de pintar a minha cara de preto. Não veio eu rei, não veio o padre, o céu apareceu limpo outra vez, o sol brilhou, e Blimunda e Baltazar tornaram à mesma ansiosa espera. Então o padre chegou. Ouviram fora do portão os cascos da mula batendo com força, insólito caso, que isto não é animal de arrebatamentos. Temos novidade, talvez finalmente venha assistir el rei ao grande levantamento da passarola. Mas assim, sem aviso, sem virem primeiro criados da sua casa averiguar da limpeza do lugar, assegurar as comodidades, levantar os pavilhões, há de ser outra coisa. Era outra coisa. O padre Bartolomeu Lourenço entrou violentamente na abegoária, vinha pálido, lívido, cor de cinza, como um ressuscitado que já fosse apodrecendo. Temos de fugir. O Santo Ofício anda à minha procura. Querem prender-me. Onde estão os frascos? Blimunda abriu a arca, retirou umas roupas. Estão aqui. E Baltazar perguntou, que vamos fazer? O padre tremia todo, mal podia sustentar-se de pé. Blimunda amparou-o. Que faremos? Repetiu, e ele gritou, vamos fugir na máquina. Depois, como subitamente assustado, murmurou quase inaudivelmente, apontando a passarola. Vamos fugir nela. Para onde? Não sei. O que é preciso é fugir daqui. Baltazar e Blimunda olharam-se demoradamente. Estava escrito, disse ele. Vamos, disse ela. São 2 da tarde e há tanto trabalho a fazer, não se pode perder um minuto, retirar as telhas, cortar as ripas e os barrotes que não puderem ser arrancados, mas antes disso, colocar as bolas de âmbar nos cruzamentos dos arames, abrir as velas superiores para que a luz do sol não caia cedo demais sobre a máquina, transferir para as esferas as 2.000 vontades, 1.000 deste lado, 1.000 daquele. Não vão puxar umas mais que outras, com perigo de dar à máquina uma cambalhota no ar, se tiver de dá-la, que seja por razões que não podíamos prever. Tanto trabalho ainda e tão pouco tempo. Baltazar já está no telhado, retirando as telhas, e lança-as para baixo. Vai um estrilho de cacos em redor da abegoária. E o padre Bartolomeu Lourenço conseguiu vencer a prostração em que estava, e usa as suas fracas forças para arrancar de dentro as ripas mais delgadas, que os barrotes requerem um vigor que lhe falta. Esses vão ter de esperar. Enquanto Blimunda, calma como se em toda a sua vida não tivesse feito mais que voar, verifica o estado das velas, se o breu está espalhado por igual, e reforça algumas bainhas. E agora que farás tu, anjo custódio? Nunca tão necessário foste desde que te nomearam para esse lugar. Aqui tens estes 3 que não tarda se erguerão aos ares, lá aonde nunca foram homens, e precisam de quem os proteja. Eles, por eles, já fizeram quanto podiam. Reuniram os materiais e as vontades, conjugaram o sólido e o evanescente, juntaram tudo à sua própria ousadia. Estão prontos. É só acabar de tirar este telhado, fechar as velas, deixar entrar o sol e adeus. Cá vamos, se tu, anjo custódio, não ajudares ao menos um poucochinho, não és anjo nem coisa nenhuma. Claro está que não faltam santos invocáveis, mas nenhum é como tu, aritmético. Tu sim, que sabes as 13 palavras, e de 1 a 13, sem falha, as enumeras. E sendo esta uma obra que requer todas as geometrias e matemáticas que se puderem reunir, podes começar já pela primeira palavra, que é a casa de Jerusalém,
onde Jesus Cristo morreu por todos nós, é o que dizem. E agora, as 2 palavras, que são as 2 tábuas de Moisés, onde Jesus Cristo pôs os pés, é o que dizem. E agora, as 3 palavras, que são as 3 pessoas da Santíssima Trindade, é o que dizem. E agora, as 4 palavras, que são os 4 evangelistas, João, Lucas, Marcos e Mateus, é o que dizem. E agora, as 5 palavras, que são as 5 chagas de Jesus Cristo, é o que dizem. E agora, as 6 palavras, que são os 6 cílios bentos que Jesus Cristo teve no seu nascimento, é o que dizem. E agora, as 7 palavras, que são os 7 sacramentos, é o que dizem. E agora, as 8 palavras, que são as 8 bem-aventuranças, é o que dizem. E agora, as 9 palavras, que são os 9 meses que Nossa Senhora trouxe o seu bendito Filho no seu puríssimo ventre, é o que dizem. E agora, as 10 palavras, que são os 10 mandamentos da lei de Deus, é o que dizem. E agora, as 11 palavras, que são as 11.000 virgens, é o que dizem. E agora, as 12 palavras, que são os 12 apóstolos, é o que dizem. E agora, as 13 palavras, que são os 13 raios que tem a lua. E isto sim, não é preciso que o digam, porque pelo menos está 7 luas aqui. É aquela mulher que tem na mão um frasco de vidro. Cuida dela, anjo custódio. Se parte o vidro, lá se vai a viagem e não poderá fugir aquele padre que pelos modos parece louco. Cuida também do homem que está no telhado. Falta-lhe a mão esquerda. Foi culpa tua. Estavas desatento lá na batalha. Talvez ainda não soubesses bem a tua tabuada. São 4 horas da tarde. A begoária é só paredes, parece imensa. A máquina de voar ao meio, a forja minúscula cortada por uma faixa de sombra. No outro extremo, o canto da enxerga, onde durante 6 anos dormiram Baltazar e Blimunda. A arca já não está. Transportaram-na para dentro da passarola. Que mais nos falta? Os alforjes, alguma comida e o cravo. Que se há de fazer do cravo? Pois que fique. São egoísmos que devemos compreender e desculpar. Tanta é a aflição. Nenhum destes 3 se lembra de que, ficando o cravo, as justiças eclesiásticas e seculares hão de sentir despertar a curiosidade. Por quê e para que está aqui um instrumento tão pouco adequado ao sítio? E se foi um tufão que arrancou as telhas e o travejamento? Como é possível que não tenha destruído o cravo, tão delicado que até mesmo a ombro de carregadores se lhe desacertaram os saltarelos? Não tocará o senhor Escarlate no céu, disse Blimunda. Agora sim podem partir. O padre Bartolomeu Lourenço olha o espaço celeste descoberto, sem nuvens, o sol que parece uma custódia de ouro. Depois Baltazar, que segura a corda com que se fecharão as velas. Depois Blimunda, provera que adivinhassem os seus olhos o futuro. Encomendemo-nos ao Deus que houver, disse-o num murmúrio e outra vez num sussurro estrangulado. Puxa, Baltazar. Não o fez logo Baltazar, tremeu-lhe a mão. Que isto será como dizer fiat, disse e aparece feito. O quê? Puxa-se e mudamos de lugar. Para onde? Blimunda aproximou-se e pôs as 2 mãos sobre a mão de Baltazar, e, num só movimento, como se só desta maneira devesse ser, ambos puxaram a corda. A vela correu toda para um lado. O sol bateu em cheio nas bolas de âmbar. E agora, que vai ser de nós? A máquina estremeceu, oscilou como se procurasse um equilíbrio subitamente perdido. Ouviu-se um rangido geral. Eram as lamelas de ferro, os vimes entrançados. E, de repente, como se a aspirasse um vórtice luminoso, girou 2 vezes sobre si própria enquanto subia. Mal ultrapassara ainda a altura das paredes, até que, firme, novamente equilibrada, erguendo a sua cabeça de gaivota,
lançou-se em flecha céu acima. Sacudidos pelos bruscos volteios, Baltazar e Blimunda tinham caído no chão de tábuas da máquina. Mas o padre Bartolomeu Lourenço agarrara-se a um dos prumos que sustentavam as velas. E assim pôde ver afastar-se a terra a uma velocidade incrível. Já mal se distinguia a quinta, logo perdida entre colinas. E aquilo além, que é Lisboa, claro está. E o rio? O mar! Aquele mar por onde eu, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, vim por 2 vezes do Brasil. O mar por onde viajei à Holanda, a que mais continentes da terra e do ar me levarás tu, máquina? O vento ruge-me aos ouvidos. Nunca ave alguma subiu tão alto. Se me visse eu rei, se me visse aquele Tomás Pinto Brandão que se riu de mim em verso, se o Santo Ofício me visse, saberiam todos que sou o filho predileto de Deus. Eu sim, que estou subindo ao céu por obra do meu gênio, por obra também dos olhos de Blimunda. Se haverá no céu olhos como eles, por obra da mão direita de Baltazar. Aqui te levo, Deus, um que também não tem a mão esquerda. Blimunda, Baltazar, venham ver. Levantem-se daí, não tenham medo. Não tinham medo, estavam apenas assustados com a sua própria coragem. O padre ria, dava gritos, deixara já a segurança do prumo e percorria o convés da máquina de um lado a outro para poder olhar a terra em todos os seus pontos cardeais. Tão grande agora que estavam longe dela. Enfim, levantaram-se Baltazar e Blimunda, agarrando-se nervosamente aos prumos, depois à amurada, deslumbrados de luz e de vento, logo sem nenhum susto. E Baltazar gritou. Conseguimos! Abraçou-se a Blimunda e desatou a chorar. Parecia uma criança perdida, um soldado que andou na guerra, que nos pegões matou um homem com seu espigão e agora soluça de felicidade abraçado a Blimunda, que lhe beija a cara suja. Então... O padre veio para eles e abraçou-se também, subitamente perturbado por uma analogia. Assim dissera o italiano. Deus ele próprio, Baltazar seu filho, Blimunda o Espírito Santo. E estavam os 3 no céu. Só há um Deus, gritou. Mas o vento levou-lhe as palavras da boca. Então Blimunda disse, se não abrirmos a vela, continuaremos a subir. Onde iremos parar? Talvez ao sol. Nunca perguntamos se haverá juízo na loucura, mas vamos dizendo que de louco todos temos um pouco. São maneiras de nos segurarmos do lado de cá, imagine-se, darem os doidos como pretexto para exigir igualdades no mundo dos sensatos. Só loucos um pouco, o mínimo juízo que conservem, por exemplo, salvaguardarem a própria vida, como está fazendo o padre Bartolomeu Lourenço. Se abrirmos de repente a vela, cairemos na terra como uma pedra, e é ele quem vai dobrar a corda, dar-lhe a folga precisa para que se estenda a vela sem esforço. Tudo depende agora do jeito, e a vela abre-se devagar, faz descer a sombra sobre as bolas de âmbar e a máquina diminui de velocidade. Quem diria que tão facilmente se poderia ser piloto nos ares? Já podemos ir à procura das Novas Índias. A máquina deixou de subir. Está parada no céu, de asas abertas, o bico virado para o norte. Se está movendo, não parece. O padre abre mais a vela. 3/4 partes das bolas de âmbar estão já à sombra. E a máquina desce suavemente, é como estar dentro de um bote num lago tranquilo. Um jeito no leme, um arpejo de remo, as coisas que um homem é capaz de inventar. Devagar, a terra aproxima-se. Lisboa distingue-se melhor. O retângulo torto do terreiro do Paço, o labirinto das ruas e travessas, o friso das varandas onde o padre morava e onde agora estão entrando os familiares do Santo Ofício para o prenderem. Tarde piaram. Gente tão escrupulosa dos interesses do céu e não se lembram de olhar para cima. É certo que, a tal altura, a máquina é um pontinho no azul,
Como levantariam os olhos se estão aterrados diante de uma Bíblia rasgada na altura do Pentateuco, de um Alcorão feito em pedaços indecifráveis, e já saem, vão na direção do Rocio, do Palácio dos Estaus, a informar que fugiu o padre a quem iam buscar para o cárcere, e não adivinham que o protege a grande abóbada celeste, aonde eles nunca irão. É bem verdade que Deus escolhe os seus favoritos, doidos, defeituosos, excessivos, mas não familiares do santo ofício. Desce a passarola um pouco mais. Com algum esforço se observa a quinta do Duque de Aveiro. É certo que estes aviadores são principiantes. Falta-lhes a experiência que permitiria identificar de relance os acidentes principais, os cursos de água, as lagoas, as povoações como estrelas derramadas no chão, as escuras florestas. Mas lá estão as 4 paredes da Beguária, o aeroporto donde levantaram voo. Lembra-se o padre Bartolomeu Lourenço de que tem um óculo na arca. Em 2 tempos o vai buscar e aponta. Oh, que maravilha é viver e inventar! Vê-se claramente a enxerga ao canto, a forja, só o cravo desapareceu. Que foi que aconteceu ao cravo? Nós o sabemos e vamos dizer que, indo Domênico Scarlatti à quinta, viu, já chegando perto, levantar-se de repente a máquina, num grande sopro de asas. Que faria se elas batessem? E, tendo entrado, deu com os destroços da largada. As telhas partidas, espalhadas pelo chão, as ripas e os barrotes cortados ou arrancados. Não há nada mais triste que uma ausência. Corre o avião pista fora, levanta-se ao ar. Só fica uma pungente melancolia. Esta que faz sentar-se Domênico Scarlatti ao cravo e tocar um pouco, quase nada, apenas passando os dedos pelas teclas como se estivessem aflorando um rosto, quando já as palavras foram ditas ou são de menos. E depois, porque muito bem sabe ser perigoso deixar ali o cravo. Arrasta-o para fora, sobre o chão irregular, aos solavancos, gemem desencontradas as cordas. Agora sim se desacertarão os saltarelos e vai ser para nunca mais. Levou Scarlatti o cravo até ao bocal do poço, felizmente que é baixo, e, levantando-o em peso, muito lhe custa, o precipita a fundo. Bate a caixa 2 vezes na parede interior, todas as cordas gritam, e enfim cai na água. Ninguém sabe o destino para que está guardado, cravo que tão bem tocava, agora descendo, gorgolejando como um afogado, até assentar no lodo. Do alto já não se vê o músico, vai por aí, por essas azinhagas, porventura desviando o caminho, porventura olhando para cima, torna a ver a passarola, acena com o chapéu uma vez só. Melhor é disfarçar, fingir que não sabe nada. Por isso não o viram da nave. Quem sabe se tornarão a encontrar-se. O vento está do sul, uma brisa que mal faz agitar os cabelos de Blimunda. Com esta aragem não poderão ir a lado algum. Seria o mesmo que querer atravessar o oceano a nado. Por isso Baltazar pergunta: dou ao fole? Todas as moedas têm 2 faces. Primeiro proclamou o padre: só há um Deus. Agora quer Baltazar saber: dou ao fole? Primeiro o sublime, depois o trivial. Quando Deus não sopra, tem o homem de fazer força. Mas o padre Bartolomeu Lourenço parece ter sido tocado por um ramo de estupor. Não fala, não se mexe, apenas olha o grande círculo da terra, uma parte de rio e mar, uma parte de monte e planície. Se aquilo não é espuma além, será a vela branca de uma nau. Se não for farrapo de névoa, é fumo de chaminé. E, contudo, dir-se-ia que o mundo acabou, os homens nele, o silêncio o aflige, e o vento caiu, nem um cabelo de Blimunda se move. Dá ao fole, Baltazar, disse o padre. É como a pedaleira de um órgão, tem umas sapatas para encaixe dos pés. E, à altura do peito, fixada ao cavername da máquina, há uma barra para apoio dos braços. Não é nenhuma invenção complementar do padre Bartolomeu Lourenço.
foi ir à sé patriarcal e imitar do órgão que lá está. A diferença é que neste não há música para ouvir, apenas o resfolgo do sopro atirado para as asas e para a cauda da passarola, que finalmente começa a mover-se devagar. Tão devagar que só de a ver assim cansa. E ainda não chegou a voar um tiro de besta, já é Baltazar que está cansado. Também desta maneira não vamos a parte alguma. De cara fechada, o padre avalia os esforços de 7 sóis. Compreende que a sua grande invenção tem um ponto fraco. No espaço celeste, não se pode fazer como na água, meter os remos ao ar quando falta o vento. Para, não des mais aos foles. E Baltazar, esgotado, senta-se no fundo da máquina. O susto, o júbilo, cada qual de sua vez já passaram. Agora vem o desânimo. Subir e descer, sabem eles, estão como o homem que fosse capaz de levantar